Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pela vida do Daniel, pelo ministério, pela revelação, pela graça que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Nós reconhecemos a unção, a autoridade que o Senhor tem dado a ele. E nós te pedimos, ó Pai, que ele tenha toda a liberdade aqui nesse momento. Dê a ele, Pai, ousadia para comunicar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. E que no nome de Jesus o nosso coração seja uma terra fértil. Pai, que nós venhamos estar atentos à Tua palavra. A Tua palavra é uma semente poderosa. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor comunicou algo no coração do Daniel para comunicar ao nosso coração. Por isso eu te peço, Pai, que toda distração caia por terra, que a gente esteja atento à Tua palavra. E que, à medida que o Daniel for ministrando aqui a Tua palavra, o nosso coração venha se encher de fé. Porque a Tua palavra afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Pai, nos dê uma fé madura, baseada na Tua palavra, e que o Senhor tenha toda a liberdade aqui de falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, usa o Daniel mais uma vez, como um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Deixa eu te dizer uma coisa. Nunca foi tão difícil e tão fácil ao mesmo tempo de compartilhar a palavra. Sei que é um negócio meio paradoxal, mas é assim que eu estou me sentindo. Está sendo muito difícil estar aqui, porque a gente não quer atrapalhar aquilo que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo. Então, que o Senhor não me permita atrapalhar, eu só quero de fato falar aquilo que tem que ser dito pela boca do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas é fácil porque está muito evidente, acho que está muito nítido, está muito na cara que o Espírito Santo está aqui. Amém? Ele está aqui, está presente, está todo mundo percebendo. Se você não percebeu ainda, você vai perceber. Até o final desse tempo você vai ter o toque do Espírito Santo no teu coração, eu acredito nisso. Bom? Amém? Amém. Então, eu queria compartilhar com vocês algo que surgiu, eu creio que especialmente para esse tempo nosso aqui. De fato, quando surgiu, alguém compartilhou lá o assunto do encontro, eu confesso que eu fiquei preso na pergunta do por que não aqui e por que não agora. Sabe quando uma coisa fica assim na tua cabeça, assim, tipo, martelando? Tum, 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 e aquilo ficou na minha cabeça direto. Por que não aqui, por que não agora? E quem me conhece sabe que eu gosto de dar uma viajada assim, né? A minha mente vai viajando, vai embora e tal. Eu comecei a viajar, viajei. Falei, cara, por que não aqui, por que não agora? E aí uma frase veio. Uma frase que é uma coisa assim uma expressão que a gente utiliza muito, que é assim, pô, cara, fulano estava no lugar errado, na hora errada, e aí aconteceu aquela tragédia com ele. Você já sentiu isso alguma vez na tua vida? Assim, está numa situação, eu falei, cara, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, irmão? Eu lembro que uma vez eu estava indo assistir um jogo no Maracanã, e era Itália e México, Copa das Confederações 2013, e aí chegamos lá naquele clima, Yasmin estava junto comigo, já era casado, a gente cheguei naquele clima de Copa do Mundo, assim, Copa das Nações, aquela coisa toda, festa, clima de festa. A gente desceu do trem, o jornalista assim, fazendo a matéria, todo mundo animado, o pessoal com camisa de time, camisa de seleção. A gente começou a subir, você vai sentindo aquela energia, né? No ar, que legal, é Copa das Confederações, é Itália, ver Pirlo jogar, não sei quantos aqui viram Pirlo jogar, ver Pirlo, naquele dia o Pirlo inclusive fez um gol de falta lindo demais, você pode depois buscar aí no YouTube para você ver. E aí dava todo aquele clima, toda aquela energia vibrante no ar. Quando a gente foi cruzar a passarela, que eu olhei para baixo, o cenário era o seguinte, eu não sei, vou pensar assim, centenas de pessoas, sem camisa, uns com camisa na cabeça, assim, e pedra na mão, um pedaço de pau, e do outro lado, a tropa de choque da polícia vindo assim, vocês já viram quando eles vêm avançando, né, assim, para a turba lá, e aquele clima, e quando eu olhei aquilo ali, eu falei, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui, cara? Foi exatamente essa razão, cara, eu estou no lugar errado, na hora errada. E foi exatamente na hora que a polícia começou, porque, não sei se vocês lembram, havia todo um protesto por conta da Copa do Mundo acontecer no Brasil, vocês lembram disso?
E aí tinha até aquela questão, não é pelos quantos centavos? Vocês lembram? Não é pelos, sei lá, 50 centavos. Enfim, tinha todo um movimento que rolou naquela época, o pessoal protestava, queria quebrar tudo. E imagina, só que era um jogo importante, né? E, cara, a polícia precisava controlar aquela situação. E aí a tropa de choque, quando bateu o horário, eu estava no horário muito próximo do jogo, cara, tem que expulsar essa multidão daqui. E foi exatamente na hora que a gente chegou. Então eles começaram a disparar bala de borracha, gás lacrimogêneo. Eu lembro, irmão, assim, o tempo parece que dá meio aquela parada, né? Assim, eu lembro de ver aquela granadinha não sei se aqui, quem já viu uma granada de fumaça dessa, assim, e ela começa a girar assim, né? E liberando aquele gás lacrimogênio, cara, e na hora você já começa literalmente a lacrimejar tudo, tudo começa a arder, e o povo todo começa a subir a escadaria da coisa do Maracanã ali. Gente, era uma imensidão de gente, todo mundo se espremendo, se esbarrando. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu procurando Yasmin, eu já não estava mais vendo Yasmin, eu não estava mais vendo quem. As pessoas que foram comigo naquele dia, eu não vi mais ninguém, era só um empurra-empurra, e a galera, vamos embora, vamos quebrar tudo. E cara, uma confusão, e bala. Eu falei, meu Deus, eu lembro, e uma cena me marcou. Um amigo, ele tinha acabado de comprar uma coxinha em Guaracamp. Ele estava segurando a coxinha em Guaracamp. Sério, irmão. Aquilo me marcou. E no meio daquela guerra, daquele tumulto todo, ele foi prensado contra a parede. E aqui, ó. Assim, a cena era assim, ele se aproximando assim para poder tentar comer um pedaço da coxinha. E as pessoas assim, na hora, no meio eu falei assim, cara, por que ele não larga essa coxinha, irmão? A gente está aqui no maior quebra-pau, por que ele não joga esse Guaracamp pro alto? A gente tenta atravessar essa confusão. E até que um irmão, ele, né, no meio daquela confusão, ele puxou o ingresso do bolso, mostrou para os policiais e falou, a gente está indo para o jogo, a gente está indo para o jogo. E os caras, sai daí, sai daí. E aí a gente, por um milagre, sério, eu não sei nem como foi que a gente conseguiu passar. Mas no meio daquele empurra todo, a gente conseguiu atravessar e foi. Ufa, né? E dá aquele sentimento de alívio. Caramba, que susto, que coisa maluca. Eu não sei se já aconteceu contigo. Já aconteceu com você alguma vez isso? Cara, o que eu tô... Não? Já teve outras situações. É que eu escolhi essa para contar, tá? Já vi outras coisas estranhas, mas essa foi bem marcante. O que acontece? Eu estava dando uma pesquisada sobre esse assunto, encontrar umas coincidências históricas assim, e vi que a Primeira Guerra Mundial, não sei quantos conhecem a história da Primeira Guerra, ela também teve o seu início na morte de uma autoridade austro-húngara que ele foi assassinado, né? O arquiduque lá, Francisco Ferdinando, o nome dele é isso, Francisco Ferdinando, se não me falha a memória aqui. E é interessante, eu não sabia disso, eu descobri pesquisando por esse tempo aqui, que ele morreu da seguinte forma: o motorista dele estava levando ele para um lugar, errou o caminho, parou num lugar para se localizar, e o lugar onde ele parou era exatamente onde o assassino estava esperando Francisco Ferdinando. E o mais interessante é que esse assassino já tinha tentado matar Francisco Ferdinando horas antes e não tinha conseguido. E aí, por um acaso do destino, como diriam alguns, o cara parou o carro exatamente na frente, facilitou ali o serviço, o cara assassinou ele, e aquilo trouxe a tensão que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Vê um detalhe, né? 1 minuto a mais ou a menos. Outra coisa que eu achei interessante também, isso aqui é até um pouco mais bizarro, foi a história de um japonês que ele foi a Nagasaki a trabalho, isso no período da Segunda Guerra Mundial. Ele estava lá trabalhando, quando aconteceu o quê? A primeira bomba nuclear explodiu. A primeira bomba atômica, né, lançada de fato no meio de uma guerra, ela explodiu. E esse homem ficou completamente ferido, assim, queimado. O corpo dele sofreu feridas gravíssimas, queimaduras gravíssimas. Ele ficou muito mal. E ele, gente, imagina você sobrevivendo a um ataque de uma bomba atômica. Vocês já viram vídeos de bomba atômica? É um negócio terrível. E ele sobreviveu. E ele foi levado para a cidade dele natal para se recuperar. Agora eu te pergunto, sabe qual era a cidade natal desse homem? Era Hiroshima. Eu te pergunto, isso é sorte, azar? O que é isso? Aí ele foi para Hiroshima. Chegando em Hiroshima, se recuperando, sendo tratado, o que aconteceu? Outra bomba atômica. E eu te pergunto, ele morreu? O que você acha?
Morreu, viveu. Joseph Klimber, verdade. E aí, morreu, viveu. O que você acha, irmão? Morreu, viveu? Morreu? Não, ele viveu. E não apenas viveu. Diz a história desse homem que ele viveu até os 93 anos de idade. Como é que você explica uma coisa dessa? É tipo isso aí, Rob. Corpo fechado, sabe? O corpo fechado. Os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas para tentar matar esse cara e não conseguiu matar ele, ele sobreviveu. É um negócio muito doido. Eu te pergunto, o que você acha que é isso? Aleatoriedade? Isso é acaso? O que é isso, irmãos? Será que de fato Deus ele tem um propósito em tudo que ele faz? O que você crê? Tem mesmo um propósito nisso? Para quê, meu Deus? Por que vai sobreviver a 2 explosões atômicas? Quem quer contar uma história dessa? Eu não gostaria de contar. A Bíblia também traz algumas curiosidades legais sobre isso. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui. É algo que aconteceu com Uzá. Quem é que lembra de Uzá? Não é tão famoso, talvez um pouco famoso. E eu te pergunto, o que aconteceu com Uzá? Ele morreu, fulminado por causa de quê? Cara, porque ele estava no lugar errado, na hora errada. A arca estava para tombar. E o que aconteceu, irmãos? Talvez na melhor das boas intenções, ele foi botar a mão lá e ele morreu fulminado. E aí? Caramba, mas o cara estava tentando proteger a arca da aliança, cara. Mas havia uma palavra para não fazer aquilo, ele fez e morreu. Esse exemplo já é mais famoso, é o exemplo do rei Davi. Vocês lembram de Davi numa situação meio parecida com essa? Vocês lembram? Qual era o momento de Davi? Era tempo de ir para a guerra. Então, Davi, ele estava no momento de ir para a guerra, ele estava no lugar, aonde? Errado. No lugar errado, num tempo que não era precisamente aquele. Ele ficou em casa para, sei lá, não sei, eu não lembro também se a palavra fala exatamente por que Davi quis ficar naquele momento, mas ele ficou e ele, cara, foi terrível. Ele, passeando lá no jardim, viu Betseba lá se banhando, estava nu e tal, e ele se interessou por ela, depois de toda aquela tragédia que você já conhece, aconteceu. E aí eu te pergunto, o que é isso, irmãos? Sorte, azar, isso é uma coisa que passa por nós, a gente pode interferir? Você crê que a gente pode interferir nesses acontecimentos? Ou é tudo uma questão de causa e efeito, como às vezes a ciência tenta explicar, né? As suas teorias. Não, existe uma teoria que tudo que está acontecendo, entenda bem, tudo o que está acontecendo até aqui, está acontecendo porque um dia a poeira cósmica se juntou, explodiu, veio Big Bang, e toda essa energia, tudo que está acontecendo é isso, é resultado disso. E a gente não tem o que fazer, porque isso vai seguir acontecendo até o nosso Sol explodir, enfim, aí eu não vou entrar nesses detalhes que são coisas muito, enfim, que vai fugir do assunto, mas só para você entender o nível da viagem que vocês conseguiram captar a viagem que eu estava fazendo? Olha que doideira, gente. Uma viagem muito doida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que existe alguma relação mais profunda entre o tempo e o espaço? Tem um cientista bem famoso, o nome dele é Isaac Newton. Ele achava que não. Para ele, o tempo, ele sempre corria da mesma maneira, na mesma direção. E ele achava que o espaço era um cenário fixo e está ali, tudo muito estático, tudo muito parado. Era assim que ele via o tempo e o espaço. Algum tempo depois surgiu um outro cientista que todo mundo conhece, né? Albert Einstein, que ele desafiou esse pensamento. Ele trouxe uma outra maneira de pensar. E daí nasceu a teoria da relatividade. Para ele, tempo e espaço eram coisas relativas. Não eram coisas tão estáticas, eram coisas dinâmicas. Ah, Daniel, como assim? Na visão que ele trouxe, ele diz o seguinte, que você já parou para pensar na velocidade que a luz se move? Quando você acende a luz num espaço escuro, o quanto tempo que a luz leva para encher aquele espaço? Era mais ou menos essa conta que Einstein estava tentando fazer, tentando mostrar, para revelar uma coisa, que quando você acende a luz, os fótons, eles se movimentam numa velocidade tão grande, que o tempo... O que acontece com o tempo?
ele para. Você já viu aquele filme do The Flash? Alguma coisa assim que o cara começa a se mexer tão rápido, que tudo ao redor dele parece estar parado? Já viram esses efeitos especiais? Era isso que Einstein estava tentando explicar. Que existia uma relação mais profunda entre tempo e espaço. E que talvez se houvesse algum ser que conseguisse se mover numa velocidade como a da luz, ele poderia quebrar essa barreira, né? Esse limite. Ele quebraria isso para fazer uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Até tentaram comprovar, e acho que foi um experimento interessante, eu vi também que em algum momento colocaram relógios atômicos, um na Terra e outro num avião. E o avião levantou voo, seguiu, e depois eles mediram se havia alguma diferença entre o relógio atômico que estava no avião e o horário que estava marcando no relógio atômico que tinha ficado na Terra. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Você sabe? Que havia uma leve diferença, que apontava para confirmar que aquilo que Einstein estava falando era realidade. Existem 3 dimensões conhecidas, né? Gente, desculpa a aula de física, mas eu acho que é interessante a gente vagar um pouquinho por isso aqui, porque isso tem tudo a ver com Deus, tá? Existem 3 dimensões conhecidas do espaço, na visão comum, que é qual? Vamos ver quem... Galera, cadê os universitários aí? Vamos lá, galera. Ajuda aí, galera que tá... Qual era, galera? Quem... Como? Comprimento, né? Altura e largura. Só que para Einstein tinha mais uma dimensão, que era exatamente o tempo. O tempo era essa 4ª dimensão. Então, a velocidade que você se movia nesse espaço iria interferir em como você via o tempo. O que você achou? Interessante? Não, chato pra caramba, né? Cara, Daniel tá viajando. Vamos avançar. O que eu imaginei. Todo mundo achar isso muito chato. Então vamos falar aqui de um contexto mais nosso aqui, da nossa realidade. Isso aí é coisa muito científica. Quer ver? Vou pegar aqui uma coisa interessante. Quando a gente fala de tempo, a gente usa uma expressão assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas eu te pergunto, será que todo mundo tem mesmo as 24 horas? As mesmas 24 horas? E aí? O que você acha? Alguém já orou a Deus pedindo para que o seu dia tivesse, sei lá, 30 horas, 48? Já fez esse tipo de oração? Pô, Senhor, podia me dar mais tempo hoje, né? O cara hoje tem muita coisa para fazer. Você já teve essa sensação? Alguém falou que essa semana teve... Pô, Senhor, caramba, vai vir o pessoal do Rio, só misericórdia. Aí, viu? Só misericórdia, o pessoal do Rio vai vir, Senhor. Faz um milagre, faz esse tempo passar mais rápido, para eles irem embora mais rápido. Brincadeira, gente. O que acontece? Na nossa percepção pessoal sobre tempo, ela é meio que cada um tem a sua. Por exemplo, o que significa aproveitar o tempo para você? Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Você gosta de passar o tempo vendo o quê? Sei lá, fazendo o quê? Diz aí uma coisa que você gosta de fazer. Ter o tempo, entre aspas, livre. O que você gosta? Por favor, interage. Vou falar igual Leste, interage. Esse é o momento da interação, tá? Vocês interagem comigo. O que vocês gostam de fazer? Vocês gostam de quê? Assistir? Gosta de jogar vôlei. O André gosta de jogar vôlei. Tá aí. Ele gosta de jogar vôlei. Mas, por exemplo, eu acho o vôlei legal, mas se fosse para escolher, assim, eu escolheria uma outra coisa. Então, isso é uma percepção muito pessoal. Você entende o que eu falo? É uma coisa muito pessoal. Tá? A questão, por exemplo, do espaço também é assim. Marquinhos, ele falou uma coisa aqui, mais cedo, ele falou algo mais ou menos assim, cara, olha, esse aqui era exatamente o lugar aonde eu gostaria de estar, onde eu queria estar. Mas para outras pessoas, o lugar onde elas gostariam de estar, por exemplo, ontem era lá em Lima, lá naquela final, Flamengo e Palmeiras, né? Cara, um flamenguista, irmão, tudo que ele queria era estar lá. Ele de repente venderia, ele perderia, ele estaria disposto a perder algumas coisas só para ter aquele momento naquele lugar. Você entende o que eu falo? Então essa percepção para nós também acaba sendo um pouco variável. Ela acaba também sendo um pouco relativa. E isso é um padrão, gente, de visão de mundo, é uma coisa humana, tá? Isso aqui a gente está falando de humanismo. Humanismo é assim, e alguém vai falar, cara, é isso aí. Você gosta mais da montanha? Vai para a montanha. Você gosta mais da praia? É isso aí, cara. Compra uma casa de praia e fica lá. O que você gosta de gastar teu tempo? É vendo um dorama? Pô, legal, vê lá aquele
como é que é? Caindo no amor, sei lá, alguma coisa do amor, pousando no amor, sei lá, vai ver pousando no amor. A outra, não, vai assistir Stranger Things, vai. O que significa isso? Eu não sei. Ah, um coraçãozinho, sim. Não tinha entendido. Então, assim, cada um vai, né? E hoje o mundo vai difundindo isso no meio da galera. Cara, gaste, até porque na visão humanista é assim, o tempo é seu, o espaço é o seu espaço, né? Desde que você, de repente, não fique se intrometendo no espaço de outra pessoa. E é isso aí, faz o que você quiser. Afinal de contas, a vida, né, é para isso. A vida é curta, viva agora, aproveite o pouco tempo que você tem, né? Se você gosta de beber, vai beber. Se você quer transar, vai transar. Vai zoar a vida, meu irmão. É isso que as pessoas pensam, é isso que os ateus pensam, é isso que muita gente pensa por aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus pensa sobre tempo e sobre espaço? Salmo 90, verso 2 diz assim: antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, colocaram lá, tu és o quê? Irmão, isso aqui é bizarro. Olha a bizarrice. Que antes de Deus criar tudo, beleza, Deus é o criador de todas as coisas, mas o que significa de eternidade em eternidade? Você entende isso? Eu não entendo. Isso aqui para mim não faz nenhum sentido, mas amém, está aqui. Que é de eternidade. O que é eternidade em eternidade? Não faz sentido, mas amém. Talvez seja, né, só uma forma exagerada de dizer que, caramba, é uma coisa eterna que realmente não dá para você conter, medir. Esse é Deus. Deus, ele criou o espaço e ele não está limitado pelo tempo, porque ele também ele tem domínio sobre o tempo. Quer ver? Vamos ver aqui outro salmo, que na verdade é no mesmo salmo. Pode ir para o verso 4, por favor. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Olha como Deus ele vê o tempo. Ele não vê o tempo como a gente vê. Deus, ele transita, ele tem o poder de transitar. Aí Marquinhos falou, pegar uns esquemas das coisas que Marquinhos falou aqui. Aí Marquinhos falou uma outra coisa muito interessante. Ele falou assim, o Deus que está lá, lembra? Você falou assim, ó, o Deus que está no velório é o Deus que também está no nascimento, mas de uma forma geral é assim. Deus, olha que doideira, gente, isso aqui é muito louco. Deus, ele está ainda lá na fundação do mundo. Ao mesmo tempo que ele está aqui e ao mesmo tempo que ele está lá na volta de Jesus. Olha que loucura isso. Você consegue imaginar isso? Ele não está dentro dessa linha de tempo que nós estamos. Então ele habita, ele ocupa tudo isso. Salmo 139, verso 7, do 7 ao 10, né, vamos ler, diz assim, presta atenção agora. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, você também está lá. Pode seguir. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Olha isso, irmão. Se eu pego as asas da alvorada e eu vou lá para o final do oceano, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Deus está em todos os lugares, em todos os tempos. Isso, meus amigos, isso é uma doideira. Isso não cabe no nosso consciente. Aí uma coisa muito legal que o Johnny também falou hoje aqui, o Johnny estava falando sobre como que a gente vai compreender esse amor de Deus. Vocês viram que o Johnny estava até falando, você leu aqui um texto. Cara, é exatamente isso. Como nós vamos conseguir compreender esse amor que se movimenta pelo espaço de uma forma ilimitada, pelo tempo de uma forma ilimitada? Agora, a história vai ficar mais pesada, mais doida ainda. O que vai ficar mais doido? Olha o que Gálatas capítulo 4 vai dizer. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o que significa a plenitude do tempo? O tempo exato.
Aqui a expressão no grego é o kairos. Kairos é um tempo qualitativo, não quantitativo. Cronos é quantitativo, kairos é o tempo qualitativo de Deus, é um tempo oportuno, quando chegou o momento exato. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio no tempo certo, exato, para cumprir algo espetacular. Cara, agora deixa eu te falar uma coisa que não cabe na minha cabeça. Deus, a gente acabou de falar aqui dos seus atributos, Deus ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Mas ele, nesse momento, ele então decide fazer o quê? Se limitar. Deus se limita. Isso é muito doido, irmãos. Pensa você, em todos os espaços, em todos os tempos, e você decide simplesmente falar, não, agora eu vou viver de forma limitada. Eu vou viver dentro de um espaço e eu vou viver dentro de um tempo. Só tem uma coisa que explica isso. E eu te pergunto, o que explica isso? O amor. Não tem outra explicação que não seja o amor. Por quê? Tem uma coisa que a gente fala, com certeza quem já está entre nós há mais tempo já ouviu muito isso. Meu pai fala muito isso. Ele fala assim, olha, a fé... Vocês lembram? Vamos ver se a galera está ligada. A galera não está ligada. A fé nos liberta. Mas o que o amor faz? Nos limita. Por quê? É interessante, de repente eu posso ter fé para, sei lá, beber uma Coca-Cola, mas aí a Coca-Cola que eu bebo de alguma forma ofende, agride a fé do meu irmão. O que eu faço, irmão? Eu continuo bebendo Coca-Cola? Eu estou dando um exemplo bem assim, tá? Tosco, por favor. Não tem nada a ver com Coca-Cola, se quer beber Coca-Cola, bebe. Bebe é zero, pelo menos vai, né? Menos açúcar. Mas assim, bebe nenhuma Coca-Cola. Enfim, bem, isso aí é uma conversa para um outro moço, isso é outra pregação, outra coisa. Mas assim, entendam uma questão, irmãos. De fato, o amor, é até estranho falar isso, né? Mas ele nos limita de fato. Quem aqui é pai e mãe? O dia que teu filho nasceu, você ficou mais livre ou você ficou mais preso? Mais preso. Ficou mais preso? Eu fiquei muito preso, eu tive 4 filhos. Fiquei em uma prisão, fiquei na cadeia. Eu fiquei numa prisão, meus irmãos. Mas sabe o que é interessante? Laerte veio na minha, mas o Laerte, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você sobre o Laerte. O Laerte ele disse que ele quer me ultrapassar. Então, Laerte, você vai ficar um pouquinho mais preso do que eu estou hoje. Que você também está hoje. Então, a gente tem 4 filhos. O Laerte é muito competitivo, irmãos. Depois a gente tem que orar por ele para tirar essa competição de dentro dele. Negócio muito estranho. Mas, enfim, o amor, ele limita, cara, a gente. Mas sabe o que é interessante? Porque é uma coisa boa. Porque ser pai e mãe, na boa, é uma das melhores coisas que você vive na vida. E tem um monte de gente que tem medo hoje de ser pai e mãe. Eu não entendo, claro, amém, Deus vai te revelar. Se você está aqui e você tem medo de paternidade, cara, Deus vai abrir tua mente em nome de Jesus. E você vai ver que isso é uma das melhores coisas que acontece na nossa vida. Porque se tem uma coisa que coopera muito para descentralizar, tirar a gente do centro, né, é a paternidade. Que agora, meu Deus, está ali. Meu Deus, tem um bebê. Ele até falou, né, se o filho chora, Laerte disse no primeiro dia, o filho está chorando, irmão, é você que tem que resolver. Ele está com fome, você que tem que alimentar. Entende isso? E aí, na hora que se alimenta, muitas vezes o que você faz? Você deixa de se alimentar para que ele se alimente. Olha, o amor ele só não limita uma coisa. Ele só não limita o sacrifício. O sacrifício no amor, ele é ilimitado. Porque, na verdade, sacrifício e amor estão completamente interligados. Você entende o que eu falo? De verdade. O amor ele pode te limitar em vários aspectos, ele só não vai limitar uma coisa, o nível do teu sacrifício e da sua entrega. Na verdade, o amor ele vai te levar para isso. Ele vai te guiar para isso, para você se sacrificar. Ele vai te levar para você morrer para você mesmo. Você crê nisso?
E aí eu queria ler, achei muito interessante o Johnny ter citado isso aqui. Eu não sei se ele leu na hora, estava de olhos fechados ali orando mover. Eu não vi se ele leu. Mas ele citou algo que eu separei também aqui, Johnny. Eu falo o mesmo texto que eu separei para falar, que é Romanos 5:7, que diz o seguinte: dificilmente, olha o que ele está falando, dificilmente alguém morreria por um justo. Olha, por um justo, dificilmente alguém morrer. Pensa numa pessoa justa. Aí está falando, dificilmente alguém morreria por essa pessoa. Porque tua vida, com certeza, né, vale sempre mais do que a vida do outro. Então, você não daria tua vida por ela. Mesmo que se fosse uma pessoa muito boa, mas você não daria tua vida por ela. Aí está falando assim, olha, embora, por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. E é verdade. Alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de quê? De Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Show de bola, né? Cara, que maravilha. O que você fez para ser amado por Deus? Nada. Nada. Você simplesmente foi amado. Você é um alvo do amor de Deus. E é muito importante que você saiba que você é amado por Deus, porque quando você compreende isso, quando você é revelado acerca desse amor de Deus por você, você para de perseguir o quê? Outros amores. Você deixa de perseguir outras coisas que a gente também cantou aqui. Inclusive, foi a canção da Dani, né? Achei muito legal. O Anderson falou, tem uma música e tal. E é perfeito, porque é exatamente isso. Você só fica correndo atrás dessas outras coisas porque você ainda não tem ideia de como Jesus te ama. E como ele não poupou nada, nem a própria vida, para ter você com ele. Isso é muito profundo, né, irmãos? Isso é uma coisa muito forte. Mas olha que legal. Agora, nesse momento, eu quero falar um pouquinho de uma coisa que aconteceu antes de Jesus. Porque para que o amor de Jesus fosse revelado, né, através da vinda dele, da vivência dele ter se tornado, se feito homem, né, o verbo se fazer carne, precisou acontecer uma coisa antes. Olha, eu não sei, de verdade, assim, quero ser bem sincero com você, eu não sei exatamente explicar isso teologicamente falando, por que dessa necessidade. Mas houve uma necessidade de acontecer algo antes de Jesus vir. Você lembra o que foi? Antes de Jesus vir, uma outra pessoa precisou vir. Você lembra dele? Qual é o nome dele? João Batista. E é em cima de João Batista que eu gostaria aqui de fazer uma conclusão com vocês. Cara, a história desse homem é uma história muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque ele tinha que vir para que Jesus pudesse vir. Antes da primeira vinda de Jesus, esse homem ele precisava, em algum momento da história, entrar no espaço, no cenário que foi preparado para ele. E fazer e cumprir aquilo que Deus tinha separado para ele. E é uma coisa muito interessante porque isso foi profetizado no tempo, há cerca de mais ou menos 700 anos antes de João Batista existir. Um profeta falou sobre ele. Isaías, capítulo 40, verso 3, assim: uma voz clama, no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus, todos os vales serão levantados. Presta atenção, ele está falando aqui sobre nivelamento. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados, ou seja, tudo vai se conectar, tudo vai encaixar, tudo vai ser nivelado. E o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. Irmãos, isso foi profetizado 700 anos antes de João Batista vir a existir. Ou seja, o que isso significa? Que no tempo de Deus, no tempo e no espaço de Deus, João Batista já existia. Jesus já tinha visto, entende assim? Não era uma surpresa, não, Deus já tinha visto todo aquele momento ali acontecer. E aí, então, chegou o dia, João Batista tinha que vir para cumprir. E o que eu queria que me apegar com vocês era para falar um pouco sobre o caráter de João, sabe? Porque o caráter de João, ele mostra para nós, na verdade, João,
ele é uma figura nossa como igreja. Ele não deixa só um caminho pessoal, mas ele também deixa um caminho coletivo. Você crê nisso que eu estou falando? Você entende? Se você não entende, irmão, em nome de Deus, você vai entender isso hoje, tá? É o seguinte, vamos lá, vou ler aqui, eu separei aqui alguns versículos para te mostrar algumas coisas importantes que foram decisivas na vida de João para ele cumprir aquilo que Deus tinha para ele naquele tempo e que nos alcançou hoje. Vamos lá, Lucas capítulo 1, verso 15, assim: pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Eu não sei se já rolou alguma outra coisa parecida com essa na história. Fará muitos israelitas se voltarem ao Senhor, seu Deus. Essa é a profecia, né? Se cumprindo. Agora, né, eu tenho um anjo falando, comunicando isso para os pais dele. Cara, é isso. E eu não sei se você sabe, a gente estava falando aqui sobre Nazireu, né? No primeiro dia do encontro. E João Batista, ele é um tipo, segundo os estudiosos, ele é um tipo mesmo de Nazireu. Ele não tomava vinho, ele não se utilizava de bebida forte. Mas o que eu queria frisar com vocês não é nem isso. Eu queria chamar a tua atenção aqui, irmãos, é o Espírito Santo, antes mesmo de nascer, irmãos, não existe nada que a gente possa fazer sem estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave de tudo. Estar cheio do Espírito Santo é o que nos capacita para tudo. Por quê, Daniel? Porque o Espírito Santo, ele é a própria mente de Deus. Ele tem o conhecimento pleno de Deus. Ele é Deus. Só que ele é Deus habitando em você. Que também é outro negócio esquisito de pensar, né? Como Deus, sendo quem ele é, ele consegue morar em nós. Não é apenas, né, uma visita, uma passagem, mas ele mora em cada um de nós. E esse é o ponto-chave. Ser cheios do Espírito Santo. Você entende isso que eu falo? Então, irmãos, não dá para cumprir aquilo que Deus quer que a gente viva nesse tempo. Por quê? Aqui agora trazendo de volta aquela visão de João com a gente. Você crê que Jesus vai voltar? Amém? Você crê nisso? E você também entende que o nosso papel é preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus? Você entende isso de verdade? Você está comprometido com isso de verdade? Eu não sei se você está comprometido. Eu não sei nem às vezes se eu estou comprometido com isso. Sendo bem sincero, tá, irmão? Você. Às vezes eu acho que meu nível de comprometimento com isso está muito baixo. Eu fico, caramba, esse é o maior evento. Imagina, Jesus voltar é o maior evento da história da humanidade. Quando ele voltar, ele vai voltar para colocar tudo em ordem. Vai julgar tudo, vai estabelecer tudo, né? Gente, pensa nisso, é uma coisa maravilhosa. Ele vai voltar para reinar. Ele volta para governar. Ele volta para estabelecer justiça. É o evento mais importante da história. E a gente quase não fala às vezes sobre isso. Pouco às vezes a gente se pega pensando nisso. Mas vai acontecer. Quer você queira, quer você não queira, Jesus vai voltar. Tá bom? Só para deixar claro, tá? Porque você goste disso ou não. Ah, poxa, eu não gosto dessa ideia, irmão. Desculpa, o problema é seu. Tá? Sim, eu não estou querendo ser do, mas é realidade. Ele vai voltar, não tem jeito. Você não tem que. O que você faz, esse tipo de coisa não tem como a gente impedir. Vai acontecer, foi determinado por Deus, tá bom? Então isso vai acontecer. Agora, uma outra coisa que chama a atenção em João é o seguinte: Lucas, no capítulo 1, ainda no verso 80, diz assim: olha, agora já nasceu, tá ali, ó. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, interessante, né? Nos desertos, até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Olha como é que foi a vida de João. Ele crescia e se fortalecia em espírito, ou seja, não é um crescimento de, sei lá, quem gosta de academia aqui, não, mas não era nesse nível de crescimento, tá, gente? Crescimento muscular e tal. Era musculatura espiritual. Ele se fortaleceu no homem interior. Era algo que estava acontecendo dentro dele. E o local que Deus preparou para aquilo ali era interessante, eu não tinha reparado, estou vendo isso aqui agora. Eram os desertos, ou seja, mais de um deserto. Era em deserto, ele estava ali sendo moldado, sendo forjado por Deus no meio dos desertos. E tem uma coisa que o cristão ele tem muito medo de passar, é pelo deserto. Se tem uma coisa, irmão, que a gente tem medo do deserto.
Mas eu queria mudar um pouco a tua perspectiva de deserto. Porque quando a gente pensa em deserto, normalmente a gente pensa em quê? Em deserto como, né, aquele lugar infrutífero, né, que não dá fruto, que a vida não acontece, que a coisa não vai. Mas aqui eu quero te trazer uma outra perspectiva, a perspectiva de o deserto como um lugar para você se esvaziar de tudo. Por quê? Porque é um lugar deserto, não tem nada para te distrair, não tem Flamengo, não tem Palmeiras, não tem Instagram, não tem, sei lá o que, não tem dorama, não tem Netflix, não tem nada, irmão, não tem nada, é só o deserto. O que tem no deserto interessante? Nada. É um lugar desse, você vê um monte de... Você vê um monte de nada, é uma duna, assim, duna, legal. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, irmãos? O que é interessante aqui? Da mesma maneira que João foi levado para o deserto, Deus está nos chamando para o deserto nesses dias. Esses são dias de voltarmos para o deserto. Mas não esse deserto, como eu falei, do lugar infrutífero, não. Mas um lugar para você ter comunhão plena com o Espírito Santo e você crescer e ser fortalecido no teu homem interior. Porque ainda que o teu exterior se corrompa, como diz lá, Paulo vai dizer, o teu homem exterior está se corrompendo. Querido, olha, cada dia que passa você morre um pouco mais. Não importa o que você faça para se proteger. Tem gente que vai fazer cirurgia plástica, tem gente que vai, né? Mas não adianta, irmão. Olha, uma hora você vai terminar. Aqui, nesse plano aqui, nesse espaço aqui, vai terminar, tá? Agora, o que importa? O que importa é o teu homem interior sendo renovado a cada dia. No Espírito, é isso que importa, irmão. E aí, no mesmo texto, eu não estou com o texto aqui aberto, mas ele vai falar que isso acontece o quê? Você olhando para as coisas eternas. Você não pode colocar teus olhos no que está aqui e agora. Porque se você colocar teus olhos no aqui e agora, você vai ficar preso a essas coisas terrenas. E é exatamente isso que Deus não quer. Deus quer que você olhe para eternidade. Amém? Outra coisa interessante sobre João, Mateus 3, verso 2, assim, ó, ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E eu te pergunto, que mensagem é essa, irmão? Essa mensagem é muito impopular, no sentido de que, de fato, assim, pô, cara, o que tem de legal nisso? Se arrepender, mas se arrepender do quê? Alguém já falou no mundo, você não tem que se arrepender de nada do que você fez, porque tudo é muito legal, tudo foi muito bom para construir quem você é. Isso é bobeira, isso é besteira, isso é humanismo, irmão. Você precisa se arrepender, você precisa de uma metanoia. E é isso que João está falando aqui. Cara, arrependam-se, todo mundo tem que se arrepender. Mas isso não é popular, isso não traz curtida, né? Ninguém quer ouvir essa mensagem. Você começa a falar sobre isso, as pessoas vão embora. Né? Quantas vezes você, de repente, se sentiu sozinho no meio da galera? Eu já me senti assim várias vezes. Você está lá, perseverando em Jesus, é teu amigo lá do teu lado, ele vai embora do nada. Cara, irmão, o que você vai para o mundo? Sei lá, cara, vou para o mundo. E aí, daqui a pouco tu olha para o lado, não, mas pelo menos o fulano está comigo. Aí, não, o fulano também foi para o mundo, não. Aí, caramba, quem está comigo aqui? Está todo mundo indo para o mundo, irmão? Está todo mundo indo embora? Cara... Não foca nisso. Segue nessa mensagem. A mensagem de Deus para esse tempo é essa. E nunca mudou. Sempre foi a mesma. Arrependam-se. Metanoia. Deixa o Espírito Santo mudar a sua mente, a sua maneira de pensar. E só tem como isso acontecer por meio da palavra. Deixa a palavra entrar em você, te lavar, te purificar. Outra coisa interessante sobre João. Mateus capítulo 3, verso 4, diz assim, olha, João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Gente, o que tem de legal nisso? O que tem de prazeroso nisso, meu irmão? Era gafanhoto e mel. Olha que dieta é essa. E eu estava até pesquisando sobre essa roupa, eu não estava entendendo o sentido dessa roupa, mas era uma roupa que era para passar mesmo uma simplicidade. Um ar de tipo, não preciso de luxo nenhum aqui. Será que a gente está pronto para cumprir esse chamado? Será que a gente está pronto para ser João Batista nessa geração? Porque se tem uma coisa que essa geração valoriza, irmãos, é o status, é o luxo. Olha, se tem uma coisa que a gente gosta, né, é de ostentar umas coisas caras. E João foi no sentido contrário. Ele se vestiu da forma mais simples, ele comeu as coisas mais banais ali, sei lá, e ele viveu uma vida muito simples. E eu tenho um cuidado, sabe, com a igreja. Às vezes, cara, deixa eu te falar uma coisa até para os pastores aqui. Olha, o objetivo de uma igreja
local não é se tornar uma mega igreja. Mega igreja pode acontecer com alguns, mas esse não é o objetivo. O objetivo é trabalhar para que aquela igreja local ela se pareça com Cristo. É isso. É só isso. Que todos se pareçam com Cristo. Aí não importa se são 10, são 15, são 20, são 1.000, não importa. A quantidade nesse sentido é o mais importante. Até porque a gente precisa crer que enquanto a gente trabalha nisso, o que Deus faz? É Ele que acrescenta os que vão sendo salvos. Amém? Então a gente só precisa perseverar. Comunhão, partir do pão, orações, doutrina. Esse é o nosso trabalho, irmãos. E o resto vai acontecer. Amém? Então a gente não tem que estar preocupado com essas outras coisas. Agora, uma penúltima prova que João viveu, muito interessante também, que é toda do nosso tempo. João capítulo 3, verso 25, diz assim, olha, então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando. E todos vão até ele. Presta atenção agora, João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Olha o que João disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o escuta, se alegra por muito por causa do quê? Da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha gente, olha a humildade desse cara, irmão. Os caras estavam achando que ele, de repente, era o Messias. Ele falou, cara, eu já falei para vocês, eu não sou o Messias. E ele se coloca totalmente de fora. Irmãos, olha que frase maneira. Assim, ó, entre noivo e noiva, eu não sou nenhum dos dois, eu sou só o amigo do noivo. E na boa, o que é o amigo do noivo no dia do casamento? Ninguém, cara. Porque a galera tá lá só para olhar, porque pro noivo e para noiva. Vamos ser sinceros, irmão, né? Vamos ser sinceros. Cara, o que manda ali é o noivo e a noiva. A nossa atenção está toda voltada para isso. Aí o cara vem e se tira da equação. Completamente. Não, em relação a noivo e noiva é o seguinte, ó, eu sou só amigo do noivo. E a minha alegria já está completa só de estar ali com o noivo, ouvir o noivo e tal. É isso. Importa que eu diminua e que ele cresça. Pelo amor de Deus, irmãos. É o que eu falo, será que a gente está pronto para cumprir o papel de João nesses dias? Porque você tem uma coisa que a gente gosta de seguidor. Todo mundo quer um monte de seguidor, eu quero todos os seguidores para mim, todos me seguindo, todos. Ó, se aquele irmão não está caminhando debaixo da minha cobertura, cara, você não vai crescer, irmão. Você não vai ter que andar comigo. Sabe por que está assim? Porque está andando com fulano. Está andando com ele, por isso tu não cresce. Vem caminhar comigo para poder crescer. Alguém aqui já pensou assim? Eu já pensei, irmão. Eu já pensei. Me envergonho de falar isso, mas já pensei. Eu pensei, falei, pô, esse cara não está crescendo, pô, se esse cara estivesse andando comigo, que besteira, cara. Eu não sou Cristo, irmão. Nem quero ser, nem, pelo amor de Deus. Quem quer ser Cristo é o anticristo, quer se colocar no lugar dele. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é só apontar e dizer, esse é o Cristo. Está aqui, ó. Cristo está aqui. Amém? Está aqui. Não sou eu, é ele. E tinha uma última prova. E aqui eu quero finalizar com você. Me perdoa se eu falei demais, se eu falei de menos. Enfim, eu quero só ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração para falar, tá, irmãos? Então, assim, ó, aqui é a última prova que João Batista precisou passar e suportar. Está lá em Mateus, capítulo 14, do verso 3 ao verso 2. Eu vou ler um pouquinho aqui só para você poder entender o contexto. Mas é assim, olha. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia, olha o que João dizia para ele, você não tem direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como um profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou lá as dancinhas daquele jeito, você sabe, diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com o juramento dar qualquer coisa que ela pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse o que para ele? Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa,
ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão, e a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que levou a sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo, sepultaram, depois foram e anunciaram isso para Jesus. O que eu queria te dizer aqui, uma coisa muito importante. Olha, mesmo em face da morte, João não mudou o discurso dele. João não aliviou a barra de ninguém. Ele falou assim, cara, essa mulher não é tua. Se você continuar vendo dessa forma, está errado. Para Deus isso está fora. Meu irmão, ele estava ruim para ele a coisa. A coisa estava apertada. Os caras queriam passar ele. Mas o discurso dele não mudou. A pegada dele era a mesma. Ele tinha um compromisso com Deus muito mais sério, muito maior. E o que aquilo custou? Irmãos, aquilo custou a cabeça de João. Literalmente, ele foi decapitado. E a cabeça dele foi colocada numa bandeja e foi entregue lá e está aí. Olha que cena bizarra. Quem pede uma cabeça de alguém numa bandeja? Deixa eu te fazer uma pergunta. Os finalmente aqui. João estava no lugar certo, na hora certa, ou ele estava no lugar errado, na hora errada? Olha, da perspectiva humana, eu vou te dizer, ele estava no lugar errado, na hora errada. Aquilo ali era coisa para ele não se meter com aquilo ali. Era coisa muito séria, irmão. Coisa muito pesada. Olha, João Batista, não há nenhum registro de que João tenha curado alguém. Não há registro de milagre, ele não disse ele ressuscitou alguém. Não tem registro de João acumulando riquezas ou coisas grandiosas que ele tenha falado, meu Deus, que obra grandiosa, que coisa maravilhosa que esse cara conquistou na vida. Não há nada sobre isso. E, inclusive, o tempo de vida dele foi curto, porque ele se meteu nessa confusão. Porque ele não queria mudar aquilo que ele sabia que era a vontade de Deus. Irmãos, eu te digo, o que tem de sucesso nisso? Nada. Não tem nenhum sucesso. Isso não tem nenhuma graça. Você olha e fala, cara, qual é a graça disso? O cara que se humilha, um cara que come parada estranha, um cara que vive no deserto, um cara numa condição muito bizarra e ele ainda é morto dessa forma. O que tem de sucesso nisso, irmão? Humanamente falando, nada. Mas para Deus, irmãos, para Deus, não havia um nascido de mulher maior do que João. Para pensar nisso. Mas por que, Daniel? É simples. Porque João cumpriu aquilo que Deus havia separado para ele. Naquele tempo, naquele espaço, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Até o final, ele cumpriu. E eu te pergunto, por que não aqui? Por que não agora? Por que não aqui, irmão? Por que não agora? Você acha que está no lugar errado? Na hora errada eu te digo, você está no lugar certo, na hora certa. Quem trouxe você aqui foi Deus. Deus te trouxe aqui por um motivo que Ele sabe muito bem. Eu não sei todos os planos de Deus, então eu não vou me arriscar a dizer o porquê, mas Ele trouxe você para cá. Você que está aqui acompanhando a gente desde sexta-feira, Deus trouxe você para cá, para esse tempo, para esse espaço. Ele queria de alguma forma que você estivesse aqui, que você não estivesse lá em Lima, lá no Peru ontem para ver a final do Flamengo e Palmeiras. Ele queria ser aqui, orando aqui, como alguns Jorge chapando na presença de Deus, a galera se largando aqui na presença de Deus. Era isso que ele queria. E eu creio que há uma última cadeia a ser quebrada. Aqui nessa, eu não sei se é mais amanhã, se é tarde, eu estou perdido no tempo. Sem horário aqui, mas apesar que o horário está lá, desculpa, é tarde, gente. Vamos lá. Uma última cadeia aqui para ser quebrada é o que eu creio, tá, irmãos? Isso está no meu coração assim, muito forte. E eu queria que você colocasse atenção. Olha, se você não prestou atenção em nada do que eu falei até aqui, pelo menos presta nessa última parte, tá? Porque eu creio que tem uma cadeia que precisa ser quebrada aqui nessa manhã, nessa tarde, melhor dizendo, que é o seguinte: o diabo, ele tenta nos prender em duas áreas, em dois tempos. O diabo, ele prende algumas pessoas no passado. Tem gente que está aqui e está presa no passado. Assim como cantamos na canção, né? Sonhos frustrados. Coisas que não aconteceram. E aquilo de alguma forma te prende.
Você se vê preso, você não consegue parar às vezes de pensar nisso. E você acha até que a tua vida não vai mais desenvolver porque você não alcançou, sei lá, aquilo que você achava que deveria ter alcançado. E o diabo te prende lá. Pum. Mas tem pessoas que estão aqui que elas estão presas não no passado, elas estão presas no futuro. O diabo está prendendo essas pessoas num lugar futuro, em um tempo que ainda não aconteceu. E isso é uma loucura, uma doideira. Isso, né, é a preocupação. Isso traz a tal da famosa, né, ansiedade. Você está ansioso por alguma coisa que você nem sabe se vai acontecer, né, por uma coisa que, ou às vezes até sabe, porque Deus de repente já falou contigo, mas meu irmão, você precisa se libertar do passado, você precisa se libertar do futuro, porque você tem um agora e um hoje para viver. Dentre o passado e o futuro, se tem uma coisa que importa de verdade, é agora. É o que está acontecendo aqui nesse lugar agora. Sabe por quê? Porque é aqui que você está. E é o tempo que você está vivendo. Então Deus, Ele está te chamando nesse momento para te libertar de falar, meu filho, para de ver no passado. E tira a tua cabeça do futuro. Eu quero que você viva aqui o agora. Antes desse tempo começar, um irmão me procurou, até o Marcos está ali, ele me procurou para falar sobre a crise dele, porque ele achou que aquilo que eu falei ontem aqui de Deus chamando pessoas para exclusividade, ele achou que poderia ser algo para ele. Ele falou assim, cara, o que eu faço? Eu falei, cara, fica tranquilo. Por que você tem que ficar tranquilo? Porque quando você busca a Deus de verdade, irmão, olha, quando você busca a Deus de todo o teu coração, além de encontrá-lo, né, e ele te encontra mesmo, ele se dá por revelado para você, ele te guia, cara. É ele que te guia. Pelo amor, você acha que alguém que está gastando a sua vida toda, imagina uma pessoa que está gastando a vida inteira aos pés do Senhor, será que essa pessoa não vai ser guiada, meu Deus? Será que essa pessoa não vai ser, o caminho não vai ser mostrado para ela? Será que vai ter alguma coisa que vai impedir ela de viver o propósito de Deus? Você acha isso? Não é um pensamento estranho. Imagina, eu estou ali todos os dias na presença de Deus, mas caramba, será que Deus... Cara, óbvio que Deus vai fazer. Ele quer fazer, Ele quer te conduzir para esse lugar. Agora, o que você tem que fazer? Viver aqui e agora. É só isso. E o amanhã, Daniel? Amanhã está nas mãos de Deus. E o que passou, irmão, o que passou, passou. A gente não tem como voltar no passado. Não tem máquina do tempo funcionando para você voltar e tentar mudar. Não tem. O que passou, passou. O que vem está nas mãos de Deus. O que a gente vai ver? Agora. Aí agora eu fico feliz porque é muito legal quando você vê jovens vindo, como aconteceu aqui. E Marquinhos até falou, caramba, meu Deus, né? Antes da palavra já estava rolando uma vez. Cara, eu vou te falar, Marquinhos, a gente está, graças a Deus, ó, glória a Deus por isso, nós estamos acostumados com isso. Lá no Rio, né, no meio de uma vira e mexe, rola uma parada assim, antes da palavra, antes não sei o que, aí alguém vai à frente, vai, às vezes não tem nem apelo, alguém vai e fala, meu Deus, só pode ser o Espírito Santo. Ninguém apelou, ninguém chamou, o cara foi lá, é Deus, cara. É uma maneira, né, bem simples, é Deus está aqui. Ah, mas como, por que Deus está aqui? Porque o Espírito Santo está convencendo as pessoas. Sem que alguém tenha que ficar ali, vem para Jesus, vem, porque, gente, olha, evangelismo não é isso, tá? Ficar assim, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Não, irmão. Evangelismo é você, cheio do Espírito Santo, transbordar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai invadindo a vida das pessoas, vai entrando, vai fazendo um monte de coisa na vida das pessoas. E isso é evangelismo, tá? O evangelismo que eu creio, ele é assim. Você se enche do Espírito Santo e transborda para outras pessoas. E eu queria terminar esse tempo aqui fazendo um apelo. Mas já é um apelo que a gente não fez ainda. É um apelo muito específico, irmão. Ele é bem específico mesmo. O que acontece? Eu fiquei com eu acordei hoje com uma canção. É uma canção que ela não é nem uma canção muito congregacional. Não é uma canção, de repente, que a gente vai chegar e vai cantar aqui nesse momento. Mas é uma canção forte, que fala algo profundo de Deus. É aquela canção chamada Tu Porém, Marco Teles. Não sei quantos conhecem essa canção, não sei quantos conhecem essa letra, mas eu acho que tem tudo a ver com esse lugar e com esse tempo. É Tu Porém. Tu Porém por quê? Porque todo mundo pode viver o seu caminho ali de boa e tal. Você não. Ó, todo mundo pode ir para Flamengo e Palmeiras. Você não. Pô, todo mundo pode ver a série do... Você não. Todo mundo pode ficar postando um monte de foto. Você não. Eles podem tudo isso. Tu, porém, Deus tem outra coisa para a tua vida. Deus tem uma coisa melhor.
Ah, Daniel, então significa que aquela promoção vai acontecer? Aquela promoção na empresa vai rolar? Eu vou começar a ganhar agora, sei lá, 5 mil, 10 mil. Irmão, a maior bênção que existe é o próprio Jesus. Sabe uma coisa que atrapalha a nossa vida de devoção? Você busca Deus, aquilo que você está tentando barganhar com Deus não vem, e você fica chateado com Deus, e você começa a fazer birrinha com Deus, você faz protesto com Deus, você se fecha para Deus. Gente, isso é uma infantilidade. A maior bênção que existe é o próprio Jesus. E vou te falar, você já tem ele com você. Se você entregou um dia a tua vida, você já tem ele. Só que agora o que você precisa? Você precisa agora é se encher dele. Não é apenas uma questão de ter esse contato, mas agora ele quer te encher. Ele quer tomar conta de todas as áreas da tua vida. Financeira, emocional. Ele quer tudo, irmãos. Esse é o senhorio de Cristo. Amém? Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas? É isso, é o senhorio de Cristo. E ele quer tudo. Agora ele quer tudo. E é sobre isso. Esse, na verdade, é o apelo que Deus colocou no meu coração. Eu queria que o Espírito Santo fosse, Daniel, eu pedi, foi mais ou menos assim, eu pedi coisas específicas para pessoas que estão nesse lugar. Eles sabem o que é, porque eu falei no coração deles. Ele pediu. Ele pediu por quê? Porque Deus está restaurando esse altar, esse sacrifício na tua vida, esse altar de sacrifício. Sabe esse altar de sacrifício que você vai lá e deposita o teu sonho lá? Mas, pô, Senhor, eu tinha um sonho, mas, na boa, toma aí, tá aqui. O teu sonho para mim é melhor do que o meu sonho para mim mesmo. Deus está pedindo coisas nesse lugar. Coisas no teu coração que competem com a presença dele na tua vida. Esse dia aqui eu creio que Deus separou para ser esse lugar de entrega. Deus separou esse tempo e essa hora para você poder fazer a sua entrega. Olha, por que não aqui, por que não agora? Eu te digo, é aqui e é agora. Deus separou esse tempo e esse lugar. Você não veio aqui à toa, amém? Você veio aqui para depositar e aqui, meus irmãos, eu concluo, aqui eu encerro e eu só queria fazer uma coisa. Eu sei que Deus já está ministrando aqui os corações, então eu vou fazer uma coisa. Eu só queria aqui abrir um espaço para você vir aqui na frente, se ajoelhar e falar, Senhor, está aqui minha vida. Você já sabe o que Deus está te pedindo. Deus me pediu isso aqui, cara. Irmão, aqui é o altar. Amém? Eu queria que você saísse do teu lugar como alguém até falou isso, né? Não é misticismo, né? Felipe, é como uma ação mesmo, uma ação, sei lá, talvez um ato profético, digamos assim, mas é sair como alguém que quer mostrar para todo mundo, assim, olha, irmãos, é isso que eu quero. É se comprometer diante das pessoas e dizer, é isso, irmão, é isso. Deus me pediu isso. E eu vou te pedir uma outra coisa, tá? Eu vou te pedir para que depois desse tempo aqui que a gente estiver orando, quando a gente sair daqui, eu vou pedir para você não guardar isso para você. Eu vou pedir para você contar isso para alguém. Você vai procurar alguém e você vai contar, olha, Deus me pediu isso aqui. Para o teu compromisso aumentar, tá? Para você aumentar teu comprometimento com os irmãos, tá bom? O Senhor tem algo ainda preparado para essa manhã. E Ele quer fazer um milagre aqui nos corações nessa manhã, em nome de Jesus.